Começando o vídeo aqui, pessoal, com as abelhas trabalhando nas flores do coqueiro. Olha aí que coisa maravilhosa. Então bora trabalhar. Olá pessoal, tô aqui no sol suando mais que manteiga derretida porque hoje eu vou falar sobre isso daqui, ó, sobre essa proteção que a gente coloca no cáudix da rosa deserto para estar evitando a queimadura solar. Vou falar por que ela acontece, o que você pode estar fazendo para tentar prevenir e se tem como tratar. Olha aí pessoal, minhas rosas deserto já estão protegidas, é brinquedo não. Aqui em Mato Grosso, dependendo do mês do ano, a temperatura chega com facilidade nos 40 até 41 graus. Então tem que proteger as nossas meninas. Bom pessoal, então aqui eu tô com essa rosa deserto que vocês já conhecem bem de outros vídeos. E olha só, ela tá aqui protegida com este papel. Vou tirar aqui para mostrar para vocês visualizarem melhor. Olha só o que aconteceu. Ano passado eu me descuidei e esse cáudix aqui acabou sofrendo queimaduras solares. Demorei muito para cobrir. E aí, apesar dela ter um cáudix bem desenvolvido, bem grande, fica com este amarelamento, com esta mancha. Em alguns casos, se a lesão for muito profunda, pode inclusive causar o apodrecimento. Já se a sua lesão for leve, pode ser que ela com o tempo volte a ficar com a pigmentação verde. Ou mesmo a planta pode ficar com essa característica para sempre. Algumas pessoas acabam retirando essa casca e depois de alguns meses ela volta a crescer, mas nem em todos os casos. Em alguns casos não fica perfeito. Então, entre uma lesão e outra, eu prefiro deixar o tempo agir, com o tempo ver se a planta consegue restaurar isso daqui. Veja que não está danificando o crescimento dela, ela continua tendo um desenvolvimento muito bom. E aí você deve estar se perguntando, mas não é a planta do deserto? Como que ela não suporta essas altas temperaturas? Primeiro de tudo, que a gente tem que sempre pensar, pessoal, isso aqui é uma planta domesticada, não é a planta nativa que está lá no deserto, na região semiárida. Ela é uma planta que foi resultado de inúmeros cruzamentos, geralmente são híbridos, mistura de várias características. Além disso, na cidade nós temos um outro problema, que são as construções. Então tem muro, tem construção, tem casa, tem prédio, tem asfalto, tem calçada, tem metal, tem vidro, tem aquele energia solar refletida pelos vidros, então espelhos. Então pessoal, é complicado, a sensação térmica se torna muito alta na cidade. E esse cáudix, principalmente de meio-dia no final da tarde, durante o período da tarde, acaba subindo muito a temperatura, porque ele possui muitos líquidos lá dentro e acaba cozinhando a planta. E aí não tem jeito, você precisa, se o tempo aí na sua região secou só o dia todo, calor, precisa colocar uma proteção para evitar esta queimadura solar, este amarelamento do seu cáudix. Um outro detalhe importante, pessoal, é que quando há essa mudança climática, há a diminuição do regime de chuvas e começa a fazer sol, calor, ar seco, a planta acaba perdendo boa parte da sua copa, das suas folhas, da sua proteção. É uma estratégia de sobrevivência, ela percebe que houve uma mudança, tem uma redução de líquidos, muitas vezes a floração abundante também faz ela perder folhas. E aí a copa da rosa deserto ela é muito aberta, então nem sempre, nos horários mais quentes, faz aquela sombra aqui na região do cáudix e das raízes. Então por isso que você precisa ajudar a planta. Outras rosas do deserto que merecem cuidados especiais são aquelas plantas que você acabou de fazer a poda, que ainda estão desenvolvendo a sua brotação. Veja que o cáudix ele fica totalmente exposto. Isso aqui, pessoal, no horário do almoço e da tarde é um prato cheio para as queimaduras solares. Então você precisa ter uma atenção especial e ajudar a planta cobrindo o cáudix até que essa copa se forme e forme aquela sombra. Aqui eu tenho aquela outra planta que eu fiz enraizamento na areia, que tinha o cáudix 100% apodrecido. E veja, pessoal, que em algum momento essa cobertura vegetal dela diminuiu.
E aí queima até as raízes, até essas plantas você precisa proteger, porque senão causa essas lesões amarelas. Outras rosas do deserto que também precisam de cuidados especiais, pessoal, são aquelas plantas que você fez o replantio e o levantamento do cáudex e das raízes. Aqui eu tenho aquelas mudas de estaca do experimento, eu fiz o replantio delas. E aí quando você olha aqui, essa região que estava enterrada no substrato, sem receber a luz solar, ela está mais clara, ela tem menos pigmentação que o restante da planta. Então isso daqui, por ser delicado, também precisa proteger no horário do sol forte para evitar as lesões e queimaduras. E aí quando o sol estiver mais ameno, no começo da manhã, final da tarde, você destampa até para estar estimulando. Com o tempo volta a ficar verdinho e diminui o risco das queimaduras. Então você precisa proteger, você pode usar o papel que você tiver aí, você gruda com fita durex ou grampeador. Você pode também utilizar tecido, sombrite, aquele próprio para cultivo de plantas, ou até mesmo palhas. Aqui eu tenho essa palha, que é uma casca de árvore processada. Meu pai ele tem triturador, e o meu pai, pessoal, ele faz todos os substratos e adubos dele. E aí, claro, já aproveitei e peguei para estar utilizando aqui nas minhas. E aí você pode se perguntar, e se eu colocar minha rosa do deserto no horário do sol forte na sombra? Não é indicado, pessoal, porque a rosa do deserto ela é uma planta heliófita. Hélio vem do grego, significa sol, e fíton, planta. Então ela é uma planta de sol. Então quanto mais sol ela receber, melhor vai ser o desenvolvimento dela e também a floração. Então quando você tem uma planta bonita, com cáudex desses aqui, de qualidade, está fazendo muito calor, sol o dia todo, esquenta muito, você precisa proteger para evitar de estar causando danos a uma maravilha dessas. Então, fica aí para vocês o alerta. Protejam suas rosas do deserto. Se o tempo aí na sua região mudou, sol o dia todo, ar seco, calor, vai lá e coloca uma proteção no cáudex para proteger a sua rosa do deserto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E também me siga lá no Instagram, cristiano.rosa do deserto. E aí, eu não sei onde você mora, mas muito provavelmente você tem o privilégio de ter essa visão do sol se pondo. Fala sério, só de ver isso já valeu a pena ter vivido. E é com essa visão que eu me despeço de vocês.